Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tô nessa fase onde tudo que eu aprendo, eu venho aqui e gosto de compartilhar com vocês, Esse costume de professor e esse período que eu estou de férias na faculdade, então fico, com vontade de dar aula, de estar compartilhando, de estar conversando com vocês. Nada melhor do que nesse período estar compartilhando um pouco sobre a palavra de Deus. E hoje eu vi uma coisa bem interessante que eu gostaria de compartilhar com vocês, é com relação a quando nós fazemos o bem para com o outro, Então o Senhor lá no livro de Mateus, ele traz alguns ensinamentos para nós quando nós nos formos fazermos o bem para alguém. A minha versão ainda está em inglês, Que estou buscando aí ver se eu consigo uma versão em português para que eu possa estar compartilhando a Bíblia com vocês, mas o texto está em português, João Ferreira de Almeida, só a parte principal que ainda está em inglês, estou vendo se eu consigo a parte em português, porque aí fica tudo somente em português, mas o texto está em português, certo? E diz assim um texto, Mateus capítulo 6, versículo 1, diz assim: Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para ser visto por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faça tocar a trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, porque a tua esmola fique em secreto, e o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Então, esse conjunto de texto, que é Mateus capítulo 6, 7 e 8, eles fazem parte de um cenário onde muitos escritores já escreveram sobre esse tema, que é o famoso Sermão do Monte, que embora comece ali com as bem-aventuranças, esse faz parte que nós poderíamos chamar de Constituição do Cidadão dos Céus. E como a Constituição da Cidadão dos Céus, ela vai reger a vida do cristão no mundo. E uma dessas etapas que vai ser trabalhada é justamente como nós devemos dar esmola. Mas eu quero ir um pouquinho mais longe. Como nós devemos ajudar o outro, ajudar um familiar, ajudar um semelhante, ajudar alguém distante, ou quem sabe ajudar alguém aleatório que você nem conheça, nem tem um tipo de relacionamento, mas a sua ajuda muitas vezes chega a essa pessoa. Por que eu fiquei pensando nisso? Porque recentemente eu lancei um pôster na rede social onde eu disponibilizei um livro que eu escrevi e lá ficou com um valor de somente R$ 6, Por quê? Porque o meu objetivo com esse livro não era captar recursos financeiros. Eu queria lançar esse livro, esses livros servissem para as pessoas lerem, mas eu não tivesse nenhum tipo de retorno financeiro. E quando eu postei, eu fiquei pensando se quando eu fiz isso, eu não estava fazendo tocar a trombeta, ou seja, deixar a minha mão esquerda ver o que a minha mão direita está fazendo. Mas depois eu fiquei pensando que o meu objetivo não foi esse, não foi trocar a trombeta, mas foi mostrar para as pessoas que iriam adquirir aquele livro que o valor de R$ 6 não era porque o livro era ruim, não é porque aquele livro não tinha valor, mas porque eu não queria ter um tipo de vantagem financeira. Então, pensando um pouco nisso, eu li esse texto e resolvi compartilhar com vocês. Porque muitas vezes nós, como cristãos, nós fazemos determinadas coisas, nós ficamos muitas vezes nos questionando, nos perguntando se nós infringimos alguma coisa da palavra de Deus. Mas depois pensando, eu vi que não, que não infringi, porque o meu objetivo ali não era fazer tocar a trombeta, meu objetivo ali era mostrar que
aquele valor simbólico não era porque o livro era ruim, mas porque eu não tinha o objetivo de ganhos financeiros. Por quê? Porque na rede social, no Amazon, qualquer plataforma, quando você acessa um livro que ele é muito barato, geralmente as pessoas não querem ler, elas não agregam valor. Por quê? Porque se aquele valor está muito pequeno, elas acham que tanto quem escreveu como a própria Amazon não acredita que aquilo ali possa ter um preço ou um valor maior, certo? Mas agora voltando para o texto, vamos, agora que nós lemos o texto, nós vamos meditar no texto, entender o que a gente acabou de ler, certo? O Senhor começa ali dizendo assim: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens. Isso talvez seja algo muito difícil nos dias de hoje. No tempo passado, isso eu acredito que era bem mais fácil, de você fazer o bem sem precisar ser visto. Como a rede social hoje em dia, ela faz parte da nossa vida e nós temos o hábito hoje de enxergar o mundo através das redes sociais, né? Através do celular, às vezes até mesmo sem querer, às vezes de forma impensada, a pessoa faz algo bom para com o outro, né? E muitas vezes ela é vista e aquilo gera like, aquilo gera comentário e aquilo gera seguidores, né? Claro que mais para trás era mais difícil isso acontecer, porque nem todo mundo tinha um celular, nem todo mundo tinha uma multidão, né? Pessoas lhe vendo, né? Porque hoje em dia, se você tem um TikTok, se você tem um Instagram, se você tem uma rede social, no mínimo você tem ali 200, 400, 600, 800 seguidores. E se você tem o hábito de enxergar o mundo através do celular, né, como você já deve ter observado na maioria dos locais, sempre nós estamos olhando o mundo através hoje do celular. E como nós enxergamos o mundo hoje através do celular, é normal, é natural a gente parar no celular. E muitas vezes nós perdemos o filtro, a capacidade de filtrar o que nós devemos colocar lá, né? Esse versículo 1, olha que interessante: guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens. Ou seja, evitar e mostrar que vocês fazem as boas obras diante dos homens. Por quê? Para ser vistos por ele. Porque é que o objetivo saiu de fazer boas obras para os outros. O objetivo aqui entrou em um outro campo. Seu objetivo não era fazer o bem para o outro. O seu objetivo era ser visto pelo outro. A partir do momento e que o seu objetivo era ser visto pelo outro e não fazer o bem em si, você estava mais preocupado com a repercussão que iria gerar aquele bem que você fez, de outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Ou seja, a sua intenção, que era receber o aplauso e o reconhecimento humano, então Deus sai de cena e a sua recompensa é os aplausos, as suas recompensas é a curtida, as suas recompensas é o número de seguidores de compartilhamento, a sua recompensa é as pessoas olharem você, enxergarem você como uma pessoa piedosa, como uma pessoa amorosa, mas recompensas do céu, recompensas que valem mesmo a pena, você não terá. Por quê? Porque aquelas recompensas que são concedidas por Deus, existem coisas que são concedidas por Deus que são efêmeras, que são passageiras, mas as grandes recompensas do Senhor, elas são eternas. Porque quando eu busco ali o reconhecimento do humano, o humano ele é passageiro. E qualquer tipo de benefício ou recompensa que possa ser gerada por um outro humano é efêmero, é passageiro.
É tanto que tem um texto muito famoso que o Senhor diz o quê? Juntai tesouros no céu. Quando o Senhor diz juntai tesouros no céu, Ele não está limitando a gente a juntar tesouros no mundo terreno. Faz parte do ser humano estar nesta vida juntar tesouro neste mundo. Só que os tesouros que nós juntamos neste mundo são passageiros. Por que que são passageiros? Porque o ser humano ele é efêmero. Né? É tanto que a própria palavra de Deus diz que haverá um tempo em que nós que andamos sobre a face da terra, nós seremos esquecidos. Porque o tempo fará o papel de fazer isso. Né? Vou dar um exemplo para você. Na medida que nós vamos envelhecendo, as pessoas que vivem com a gente, elas vão partindo. O mundo que nós conhecemos, que nós nos desenvolvemos dentro dele, vai passando por modificação. De forma que quando nós chegamos no final da nossa vida, por que que a nossa vida é enfado? A nossa vida é enfado por quê? Porque além do longo trabalho, a gente vai percebendo que a vida inteira elas são ciclos repetitivos. E todo aquele universo que nós vivemos, que nós participamos, ele passou por mudança, ele passou por transformação. Aquele mundo não é mais o nosso mundo, aquele mundo está sendo construído pela geração que virá. E o ser humano, por mais que ele seja famoso, por mais que ele seja conhecido, um dia ele cairá no esquecimento. Por mais que a humanidade possa viver por muito tempo, esse ser humano será esquecido. Por isso que nós acreditamos que o único que não será esquecido será o Senhor. Por dois motivos. Primeiro, porque ele ressuscitou e não somente ressuscitou, ele é eterno. E como é eterno, ele não pode ser esquecido. Mas olha que interessante. Mesmo ele sendo eterno e ele não podendo ser esquecido, ele ensinou para o povo que sempre trouxessem à memória o sacrifício dele na cruz. Ou seja, mesmo ele sendo eterno, todos os meses nós nos reunimos na igreja para estarmos ceiando. Porque quando nós ceiamos, nós trazemos à memória que um dia Cristo veio a este mundo, que Cristo morreu por nós, que Cristo ressuscitou e em breve voltará. Por quê? Porque o ser humano, mesmo sendo efêmero, mesmo sendo passageiro, mesmo a vida dele sendo como um vapor, como fumaça, é natural, é normal, até ele esquecer do próprio Senhor que é eterno. Né? Olha como é as coisas. Passando agora para o versículo 2, o que, é que ele diz? Quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta diante de si, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Vamos lá. No primeiro momento, no versículo 1, o que ele fez? Ele deu esmola para ser visto pelos homens e para receber a recompensa dos próprios homens. No versículo 2, sai de uma recompensa, de um reconhecimento, para um momento de glorificação. Né? Um momento que nós podemos chamar de exaltação. Ou seja, você deu esmola para que você possa agora ser exaltado, glorificado pelo outro. Né? É tanto que o Senhor diz, ó, em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. E qual foi a recompensa? Ser glorificado pelos homens. Ou seja, receber palmas, reconhecido como um homem bom, né? Fazer caridade abre portas.
Fazer caridade leva o ser humano para um outro patamar dentro da sociedade, né? Você cria ali um perfil, uma aparência de uma pessoa piedosa, de uma pessoa bondosa, e isso no mundo de hoje não fecha porta. Isso no mundo de hoje abre portas. Tanto que a boa parte das boas obras, onde elas vão parar? Na televisão, aonde elas vão parar? No celular, aonde elas vão parar? No ambiente social, e você mede a repercussão olhando os comentários, olhando as curtidas, olhando os compartilhamentos, olhando os números de seguidores, olhando as frases que muitas vezes são colocadas, né? Isso é algo do presente? Não, né? Nós vivemos por muito tempo o período da televisão, quando nós não tínhamos o celular e nós tínhamos a televisão, e nada melhor do que um sábado e domingo de boas obras, como vários programas televisivos que tinham, onde ali eram feitas obras de caridade, obras de bondade para com as pessoas. Empresas doavam estes produtos e ao mesmo tempo fazia o seu marketing, ou seja, a empresa doava um sofá, a empresa doava uma televisão, a empresa doava produtos, verdade, para fazer parte daquela causa, daquele objetivo social. Mas muitas delas estavam ali para fazer o bem, certamente para fazer o bem, mas muitos estavam mais pensando em aparecer, no retorno financeiro que iam obter a partir do momento que elas aparecessem fazendo o bem ali para com o outro, né? Ou seja, você fazia o bem para com o outro, você ganha uma espécie de selo, né? Um selo de humildade, um selo de bondade, né? Um selo diante da sociedade. Agora vamos entrar no terceiro versículo, que é bem interessante. Ele diz assim: Mas quando tu deres esmola, ou seja, quando tu socorrer alguém, quando você ajudar alguém, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. O que é que Jesus estava usando aqui nesse texto? Jesus está utilizando aqui uma hipérbole. O que é isso? Né? Porque não tem como a mão esquerda ela está vendo o que faz a direita. Né? Isso quase possível. Mas por que ele está fazendo isso? Né? Ele está trazendo um elemento. Né? A mão direita ela era muito ativa, como ela sempre foi. E a mão esquerda, ela é principalmente mais passiva, né? A maioria das coisas que nós fazemos é com a mão direita, né? Ou seja, claro que as pessoas destras, né? A maioria vai fazer com a mão direita. A mão direita é a mão ativa na maioria. Poucas pessoas vão ter a mão esquerda ativa. A mão direita geralmente ela é ativa, né? Isso é ensinado desde da infância de forma natural a partir da nossa observação, certo? Você poderia usar tanto a esquerda como a direita, mas como a criança se desenvolve por observação, ela o que ela vê os pais fazendo, ela copia, e o que ela vê o meio fazendo, ela copia. Então, por isso você vai ter dificilmente crianças com a mão ativa esquerda. A maior parte vai sempre à direita, né? Vai ser sempre a dominante. E por que o Senhor traz o elemento mão? Né? No primeiro lá, né, lembra que são elementos fora do homem, mas que alimentam o homem. Ó, vamos lá para o item 1, diz assim, ó, quando vós guardai-vos de fazer vossas obras diante dos homens. Está percebendo que está do lado de fora, né? Então, do lado de fora está fazendo as minhas obras diante dos homens, ou seja, aqueles que vão recompensar-me, aquele que eu vou se sentir recompensado, eles estão do lado de fora. No segundo, ele diz assim: ó, quando, pois, deres esmola, não faça tocar trombeta como fazem os hipócritas.
está percebendo que tocar trombeta está onde? Do lado de fora. Você está esperando o retorno lá de fora. No versículo 3, não. Ele sai do externo e vai para o interno. Então, nós temos a saída da recompensa, do reconhecimento, nós saímos do externo e nós migramos agora para o interno. Ou seja, esses dar esmola, nós saímos da discussão externa e nós vamos para a discussão interna. Quando ele diz assim, ó, mas quando tu deres esmola, não é o outro que vai te reconhecer, não é o outro que vai tocar trombeta. Tenha cuidado contigo mesmo. Ou seja, a tua mão esquerda, né, não saiba o que faz a tua direita, para que a tua esmola fique em secreto e o teu pai que vem em secreto te recompensará. O que é que ele está trazendo aqui nesse texto? Quando ele diz que a mão esquerda não saiba o que a direita está fazendo, o que ele está dizendo aqui? Primeira coisa que ele está dizendo, quando você fizer algo de bom para alguém, não espere reconhecimento. Não espere louvor. Não espere nenhum tipo de expectativa. Não espere nenhum tipo de recompensa. Porque quantas vezes você faz algo bom para uma pessoa esperando ser recompensado? Recompensado pela mesma pessoa que você ajudou ou esperando ser recompensado por outro. Não é assim? Não, eu vou fazer o bem para que eu receba o bem. Não é assim que a gente pensa, né? Então, muito cuidado. Quando fizer o bem, não espere receber o pagamento de quem fez o bem, de quem você fez o bem. Ou seja, não faça esperando receber, né? E também não faça esperando que outro pague a recompensa pelo bem que você fez para aquela outra pessoa. Ou seja, faça simplesmente o bem. Não tenha nenhum sentimento de expectativa. Outro ponto, né? Na era das redes sociais. Fazer o bem hoje sem as redes sociais é muito complicado, porque nós nos enxergamos através das redes sociais. Se você quiser fazer o bem, para que através daquele bem você venha conscientizar outras pessoas a fazerem também aquilo, beleza, show, perfeito. Porque o seu objetivo era despertar o coração de outras pessoas para tomarem aquela mesma atitude. Agora, se você fez o bem, se valeu das redes sociais para que as pessoas vejam o bem que você fez, aí já não é saudável. Aí, infelizmente, já é danoso. Por quê? Porque você está em busca do reconhecimento. Agora, quando você faz o bem como uma forma de conscientização do outro, não pensando na recompensa que vai ter, mas pensando em despertar outras pessoas para fazer o mesmo bem que você está fazendo, amém. Isso é bênção, isso é louvado diante de Deus. Mas se você fez o bem e se valeu das redes sociais só para que os outros pudessem ver, para que os outros pudessem aplaudir, para que os outros pudessem curtir, para que os outros pudessem comentar, sinto muito, mas você já recebeu a recompensa e a recompensa efêmera, que vai durar ali 2 dias no máximo, onde aquele pôster e aquela boa ação foi feita, porque depois o Instagram não entrega mais aquela sua bondade que você fez, e você vai ter que fazer uma outra bondade para seguir mantendo as curtidas, os compartilhamentos e os comentários, né? Então você vai entrar numa espécie de ciclo vicioso. Próximo.
para aqueles que já aceitaram a Jesus, né? Que é a questão do servir, né? Servir, trazendo agora para a igreja, nós podemos servir na igreja de diversas formas. No caso da minha igreja, nós podemos servir no evangelismo, nós podemos servir na campanha do quilo do alimento, que é o quilo do amor, nós podemos servir no discipulado, nós podemos servir no diaconato, né, aqueles que desejam, nós podemos servir ajudando as pessoas a estacionarem o carro ou a moto no estacionamento, nós podemos servir ajudando na limpeza dos banheiros, nós podemos ajudar na cantina, tem 2 cantinas, a igreja que eu faço parte, tem 2 cantinas gigantes, posso estar servindo lá. Então, existem milhares de formas de nós servirmos no reino de Deus, e quando nós servimos no reino de Deus, o nosso objetivo é servir o outro, é servir a outra pessoa. Se eu me valo desse meu serviço para buscar reconhecimento humano, para receber os aplausos dos seres humanos, eu já recebi a minha recompensa. Eu não vou receber recompensa eterna do Senhor, né? Porque muitas vezes nós fazemos algo de bom na igreja para com o outro, mas esperando o pastor ver, esperando o líder ver, esperando o irmão ver, esperando alguém ver aquele bom ato. E é algo que nós precisamos ter muito cuidado. Não aponto você, né? Eu que nasci no lar evangélico desde a minha infância, não vou mentir, muitas vezes eu caí neste erro de fazer algo de bom, não pensando no meu irmão, mas pensando no reconhecimento e no benefício que eu poderia ter por aquela ação, né? Então, por isso que quando eu digo isso, é sempre tentando trazer também eu para a situação, para mostrar para vocês que eu não sou diferente de vocês e não sou perfeito quando comparado a ninguém. Pelo contrário, perfeito é só o Senhor. Então, a importância que nós precisamos ter na nossa caminhada cristã, de perguntarmos de quando nós estamos servindo, fazendo algo para com o nosso irmão, se nós estamos fazendo verdadeiramente para que o nome de Deus possa ser glorificado e exaltado, ou se o objetivo que nós estamos fazendo aquilo é somente para o nosso próprio benefício, certo? Também, né? Está aqui anotado, né? Faça o bem porque ama a Deus e não porque deseja o seu reconhecimento, né? Então, faça o bem porque você ama o Senhor. Não faça o bem esperando recompensa e reconhecimento até mesmo do próprio Senhor. Olha, isso é difícil, né? Porque quando nós fazemos o bem, o que nós esperamos? Nós esperamos ser reconhecidos pelo Senhor, né? Nós esperamos a recompensa que Ele possa nos dar por aquele bem que nós fazemos, né? Olha, eu plantei, né? Eu preciso semear. Claro, querido, claro que o Senhor ele é capaz de recompensar a gente. Claro que o Senhor é capaz de nos abençoar. Claro que o Senhor é capaz de nos dar muito mais do que nós pedimos, né? Que nós pensamos, porque o pensamento do Senhor são infinitamente mais altos do que os nossos pensamentos. Mas isso é interessante, né? Que é a primeira vez que eu penso nisso, né? Faça o bem porque ama a Deus, não porque deseja o reconhecimento, né? Porque, querido, o maior presente, o maior benefício, a maior graça o Senhor já nos concedeu, que foi morrer naquela cruz por cada um de nós, né? Por mais que eu venha fazer o bem nesta vida e ser recompensado, não se compara com aquilo que Cristo já fez por mim, que foi pegar o seu filho, enviar este mundo para que ele morresse naquela cruz por mim, e ele ressuscitou, né? E eu sei que estou nesta vida aqui passageira, mas existe um dia reservado aonde nós vamos encontrá-lo, né?
que se estivermos vivos, seremos arrebatados, se estivermos mortos, não importa, porque aonde nós estivermos, seremos ressuscitados, e como diz a própria Bíblia, seremos ressuscitados primeiro, ou seja, terão o privilégio na frente, até mesmo daqueles que estão vivos, né? Serão ressuscitados, os seus corpos são revestidos por corpos eternos, ou seja, corpos espirituais, corpos gloriosos, para morar com Cristo na eternidade, né? Então, por mais que você faça o bem, espere uma grande recompensa, o que o Senhor tem reservado para nós é muito, muito maior. E outro, para finalizar, né, que está ficando um pouquinho longo, depois de fazer o bem, siga em frente, sem alimentar o seu orgulho, né? Que é uma das grandes dificuldades que nós temos. Que é algo que nós precisamos vigiar. Porque pode chegar um momento que a gente fica viciado em fazer o bem. Mas é ruim ficar viciado em fazer o bem? É. Se fazer o bem é a fonte de alimento do meu orgulho. Então eu posso fazer o bem, mas se fazer o bem for o alimento do meu orgulho, aí já não é bom. Porque tem algo muito interessante, né? Nós não fazemos boas obras para sermos salvos. Nós somos salvos e por isso fazemos boas obras. Certo? Porque o que nós consideramos como boas obras, se não forem chanceladas, feitas por um coração transformado por Deus e chancelada pelo Senhor, essas nossas boas obras são como trapo de imundície. Não tem valor nenhum, né? Como está lá em 1 Coríntios, capítulo 13, mesmo que eu pegasse todos os meus bens, distribuísse, né? Mesmo que eu falasse todas as línguas, sem o amor, de nada disso me serviria. Vamos ler? Embora essa Bíblia aqui esteja em inglês, mas vamos lá. Sei que o vídeo está ficando um pouquinho longo, deixa eu ver quanto tempo eu estou aqui de vídeo. 31 minutos, vamos lá. Vamos lá, 1 Coríntios 13. Certo? Olha como é interessante. Está aqui. Ó. Vamos lá? Observar justamente isso. Ó. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ou seja, falar a língua dos homens e a língua dos anjos, uma língua que não é acessível aos seres humanos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como símbolo que retine. Ou seja, se esses elementos todos têm um outro objetivo que não é o amor, de nada me serve. Vamos lá? E ainda que eu tivesse o dom de profecia. Ah, mas se eu tenho o dom de profecia, é porque eu tenho o Espírito Santo, sou usado por Deus. Não. Lembra lá de Mateus, que o Senhor diz, ó, naquele dia vão chegar alguns para mim e vão dizer, em teu nome profetizamos, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome falamos em profecia, em teu nome expulsamos demônio, em teu nome fizemos milagres, e o Senhor vai olhar para ele e vai dizer para eles o quê? Nunca vos conheci.
Ou seja, é possível fazer tudo isso e não ser conhecido por Deus. Mas, Rodolfo, tudo que existe foi criado por Deus. Como é que Deus não conhece essas pessoas? Claro que Jesus conhece essas pessoas, mas aquilo que elas fizeram não são conhecidas por Deus. Traduzindo para que você entenda, não foram chanceladas por Deus. Então são vazias. Porque, embora sejam feitas, elas não foram chanceladas por Deus. Eu volto de novo naquilo que eu já falei em outro estudo aqui. O Senhor, antes de rejeitar Caim, o sacrifício de Caim, rejeitou primeiro Caim e depois o Senhor rejeitou a sua oferta. O Senhor não rejeitou a oferta de Caim, rejeitou Caim e, consequentemente, rejeitou tudo aquilo que Caim fazia. Porque a bênção e a graça naquilo que Caim fazia estava dentro da vontade de Deus a partir do momento em que ele fosse aprovado por Deus. A partir do momento que ele foi rejeitado por Deus, tudo que ele começou a fazer é como se fosse trapo de imundícia, não tinha valor nenhum. Já Abel, além de entender o sacrifício que aconteceu no jardim, onde o Senhor mata o primeiro animal e cobre a nudez dos seus pais, e Abel, quando sacrifica o animal, ele está repetindo o que Deus fez para com seus pais, diferente de Caim, que pegou o melhor da terra, ou seja, pegou folhas para cobrir para oferecer a Deus, repetindo o comportamento do seu pai quando tinha caído, desobedecido, onde ele correu até a ramagem, pegou folhas e cobriu a sua nudez e de Eva. Ou seja, Caim estava repetindo o comportamento de Adão depois de pecar. E Abel estava repetindo o comportamento de Deus no jardim, quando ele sacrifica o animal e cobra nos dedos dos seus pais. Mas antes o Senhor rejeitou a um e aceitou o outro. E diz mais: e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse o monte, e não tivesse o amor, nada disso seria. E quem é o amor? O amor é o próprio Cristo. Ele é o amor. Se você tem dúvida, leia as cartas de João. Lá está bem claro que Deus, ele é a essência do amor, ele é o próprio amor. E diz mais: ainda que distribuísse todos os meus bens para sustento dos pobres, está vendo? E ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, se eu tiver qualquer outro objetivo fazendo tudo isso, de nada me aproveita. Porque ele vai dizer, ó, o amor ele tem uma outra característica. Ó. O amor ele é sofredor. O amor ele é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria. O amor não se soberbece. O amor não se comporta inconveniente. O amor não busca seus próprios interesses. O amor não se irrita. O amor não suspeita mal. O amor não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. O amor, ele tudo crê. O amor tudo suporta. O amor tudo espera. E o amor tudo sofre. Continuando, o amor jamais acaba, mas havendo profecia, serão aniquiladas. Ou seja, quando Cristo voltar, todas as profecias estarão cumpridas. Logo, elas serão aniquiladas.
Havendo línguas, elas cessarão, porque não haverá mais a necessidade de falar línguas. Havendo a ciência, ela desaparecerá. Aí ele segue, ó, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Ou seja, nós não conhecemos nada na sua completude e nós não conseguimos profetizar em toda a sua completude. Mas ele diz: mas quando vier o que é perfeito, que é Cristo, então o que é em parte será aniquilado. Né? Porque tudo que nós percebemos, nós enxergamos somente em parte, por causa do pecado. O pecado ele borrou, o pecado ele manchou, o pecado ele estabeleceu uma barreira onde nós não conseguimos compreender Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo como verdadeiramente ele é. Mas quando vier Cristo, tudo isso vai ser aniquilado. O pecado vai ser aniquilado, a morte vai ser aniquilado, serão feitos novos céus, serão feitos nova terra, nós seremos revestidos por um outro corpo e aí sim nós passaremos a conhecê-lo como verdadeiramente ele é, porque a nossa mente finita não tem como compreender o que é infinito. Não tem como aquele que é efêmero compreender o que é eterno. Não tem como a criatura compreender completamente o Criador. Certo? Por quê? Porque nós somos efêmeros e nós somos passageiros. Né? Então, voltando agora lá para o texto, quando eu queria só mostrar justamente essa questão, para justamente finalizar, né? Para que a tua esmola fique em secreto, e teu pai, que vê em secreto, esse sim te recompensará. Agora ele não diz, o texto não diz aonde é essa recompensa. Se essa recompensa ela é aqui ou se a recompensa será na eternidade. Fica no silêncio. Diz assim, ó, para que a tua esmola fique em secreto. E o teu pai, que vê em secreto, te recompensará. Não diz se essa recompensa vai ser na terra e não diz se essa recompensa vai ser na eternidade. As duas primeiras são recompensas que nós percebemos nitidamente terrena, no mundo, que é ser visto pelos outros e ser aplaudido, reconhecido pelos outros. Mas no versículo 3 e 4, quando diz que o Senhor irá nos recompensar, não diz se vai ser nesta vida, como também não diz se será na eternidade. Fica em aberto. Né? O que não deve preocupar os nossos corações. Porque se o Senhor nos recompensarmos nessa vida, amém. Se Ele nos recompensar na eternidade, melhor ainda. Né? Porque nesta vida as coisas são efêmeras. Nesta vida, as coisas são passageiras. Como o Senhor diz na sua palavra, buscai juntar tesouros nos céus, porque lá no céu não tem a ferrugem, lá no céu não tem ladrão, lá no céu não tem tempo, lá no céu é tudo lá eterno, diferente desta vida, né? Por mais que nós tenhamos algo nesta vida, está submetido à ferrugem, está submetido ao ladrão, está submetido ao tempo, está submetido, né, ao próprio mundo e à própria existência que nós estamos submetidos, certo? Então finaliza aqui esta reflexão de hoje, né? Tenho lido agora muita coisa ultimamente no período de férias e resolvi compartilhar, conversar um pouquinho com vocês sobre a palavra e nada melhor do que nós trabalharmos esse tema que são as esmolas, né? Que são, quando eu falo esmola aqui, não é dar moedinhas, né? Não, eu vou, quero ir além, você ajudar outra pessoa, pode ser a sua família, pode ser um conhecido, pode ser um amigo ou quem sabe alguém que você nem conhece,
você nunca nem viu, mas por algum motivo você ficou sabendo que ele necessita, que ele precisa da sua ajuda, certo? Mateus capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 é a constituição do cidadão dos céus. Se você quiser aprender mais, né? Se eu não me engano, também o 5, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, faz um tempinho que eu não leio, né? O 5, 5 também, tá esquecendo, o 5, né? Começa no 5. 5, 6, 7, o 7 já é oração. Né? O 7 já é oração, isso, 7 já traz o elemento da oração, e o 8 já sai do Sermão do Monte, né? Então, o Sermão do Monte é 5, 6 e 7, né? Tinha falado o 8. O 8 ele já entra em outro assunto, né? Então, início do Sermão do Monte é 5, 6 e 7. Aí está a constituição do cidadão dos céus, né? Ou seja, como nós devemos andar aqui na terra e, consequentemente, né, como nós devemos nos comportar uma vez que, segundo a palavra, nós estamos neste mundo, mas nós não fazemos parte deste mundo. Então, o Senhor traz a constituição cidadã. Né? Todo país tem sua constituição que vai reger a vida dos seus cidadãos. A Bíblia tem, que é Mateus 5, 6 e 7. Eu estava falando 8, mas estava errado. Né? Na verdade é 5, 6 e 7. Inclusive tem livros muito bons sobre o Sermão do Monte. Tem um grande, que vale a pena, não sei se tem PDF, que é o do Martyn Lloyd-Jones, muito bom, gigantesco, onde ele vai trabalhar o Sermão do Monte. Tem também do pastor Hernandes Dias Lopes, mas ele é mais curtinho. Eu acho o do Martyn Lloyd-Jones mais completo. Ele traz uma visão mais aprofundada sobre o Sermão do Monte. Ele é grande, ele é complexo, vale a pena. Tem um estudo sobre o Sermão do Monte, se eu não estou enganado, do Spurgeon, mas eu não lembro agora, porque faz um tempo que eu não leio Sermão do Monte por completo, né? Eu leio alguns versículos soltos. Mas tem um muito bom também do Spurgeon, estou esquecido agora o título de cabeça. Mas do Martyn Lloyd-Jones está disponível na internet, você pode adquirir, né? Você tem condição, adquire o livro, porque ao comprar o livro, você ajuda as editoras cristãs conseguirem manter o trabalho, né? Hoje, por exemplo, estive no centro, né, para buscar o meu óculos, dei uma passadinha na Casa da Bíblia, né? E interessante, a Casa da Bíblia é uma livraria aqui em Fortaleza que vende livros bíblicos. Bíblia é uma das livrarias mais antigas do Ceará. E ele falava a dificuldade que eles estão enfrentando com o comércio online. Porque o comércio online você consegue muito baratear os preços. E a loja física não, você tem que pagar o espaço, você tem que pagar os profissionais, né? Aí é natural que a loja física tenha um preço maior do que o conteúdo online, né? Ou seja, a compra online. Então eles estão tendo muita dificuldade, né? Conversei lá com o responsável, esqueci agora o nome dele, ele fugiu na minha cabeça, que é o responsável pela Casa da Bíblia aqui em Fortaleza. Eu estava lá presente, conversei um pedacinho com ele, e ele falou de como eles estão negociando com as livrarias para que eles possam colocar uma margem menor, né, para que eles possam estar ajudando as livrarias. Por quê? Porque o público evangélico, o público cristão, muitos deles, graças a Deus, ainda mantêm o hábito de ir até a livraria, né? A boa parte das livrarias seculares fecharam, basta você ver os shoppings, né? Completamente sumiram, a não ser aqueles espaços que tem espalhado no meu shopping com livros diversos, né, que ali R$10, R$20, mas livraria mesmo para valer se fecharam por causa do comércio online, que é muito mais agressivo e consegue jogar preços mais bem acessíveis, né? Então, você pode estar adquirindo o livro físico, se você tem uma livraria perto da sua casa. Se você não tem, aí é o jeito de você comprar online.
né? A gente torce, né? A gente ora para que as livrarias não fechem, né? Eu gosto da livraria física, né? Isso não impede de comprar algo online, mas eu gosto, ainda gosto de ir lá na livraria ver, né? Por exemplo, hoje de manhã fui pegar meu óculos, terminei, fui lá, dei uma passadinha na livraria, vi alguns títulos bem interessantes, principalmente as coisas do Spurgeon, que é o que eu mais gosto de ler, vi que tem muita coisa lá, muita novidade, depois vou estar visitando lá de novo, é um espaço que eu gosto muito, né? Então, se você quiser aprender mais sobre Sermão do Monte, livro do professor Martin Lloyd Jones, muito bom, Sermão do Monte, Bem-aventurança, Mateus 6, 7, Mateus 5, 6 e 7, vocês vão ver quão pode ser profundo alguém pregando sobre esse tema. Claro que tem o outro, que é o Spurgeon, que ele também traz uma visão muito profunda sobre o Sermão do Monte, junto com Martin Lloyd Jones. Se você tem Martin Lloyd Jones, você tem Spurgeon, você tem uma visão quase panorâmica de Sermão do Monte, né, da Constituição do Cidadão dos Céus. Mateus 5, 6 e 7, porque o 8 a temática já muda um pouquinho, certo? Então espero que vocês vão gostar dessa reflexão, desse estudo, vou deixar aí, o vídeo vai ficar enorme, sei que a visualização vai cair, porque vídeo grande o pessoal não assiste, mas não tem problema, fica aí disponível para que um dia alguém possa ler e possa aprender ainda mais sobre a palavra de Deus através do conteúdo aqui disponibilizado. Eu fiz umas mudanças no canal, se vocês tiverem observado, né? Eu adotei por muito tempo o nome Avivamento Canaã, né? Porque o ministério que eu faço parte é o Ministério Canaã, mas tirei, né? Por respeito ao ministério, né? Retirei, agora está Rodolfo de Melo Nunes, né? O conteúdo que está disponível todo é produzido por mim mesmo, né? Ou seja, eu mantenho o canal, estou colocando minha foto na frente de todos os vídeos, sei que a maioria não me conhece, mas é uma forma de identidade, né? Quando você vê aquela capinha, aquela thumbnail que tem a minha foto, ali foi uma reflexão que eu trouxe, né? Porque vocês observaram hoje, se você entrar no YouTube, boa parte do conteúdo hoje em dia é cristã, né? É um conteúdo que gera muita visualização. Então tem muita briga, né? Se, por exemplo, esse estudo, essa reflexão que eu trouxe para você, se você jogar esse mesmo tema no YouTube, vai aparecer centenas de vídeos iguais ao meu, sendo falado pelo pastor Hernandes Lopes, né? O Ezequias, tanto o outro pastor Ziel, ou seja, nomes que têm uma profundidade teológica infinitamente superior à minha, mas, né, construindo um caminho aqui, construindo uma jornada, né, aqui no YouTube para estar compartilhando com vocês a palavra de Deus, certo? Então, que Deus abençoe você, Pai do Senhor para todos vocês, que Deus abençoe e até o próximo conteúdo aqui do canal. Nesse período agora eu estou de férias, então tenho bastante tempo para estar produzindo conteúdo e estar compartilhando com vocês, certo? Deus abençoe e até o próximo conteúdo aqui do canal.